Palavras. Após o culto, a irmã Joquebete ainda vai ensaiar com as crianças para o Dia das Mães. Por esse motivo, nós vamos aqui terminar o culto um pouco mais cedo. Certo? Quem achou Mateus capítulo de número 8? Amém? Vamos ler o texto. Versículo de número 1. E descendo ele do monte. Amém, irmãos? E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Curva a sua cabeça nesta noite, Pai. Obrigado, Senhor, por esta exposição. Fala conosco em o nome de Jesus. Fala aos teus servos segundo a tua poderosa palavra, nos dando direcionamento, instrução e correção em nome de Jesus. Amém? Irmãos, repita assim comigo: e Jesus, novamente, e Jesus, estendendo a mão, tocou. Glória a Deus. Meus queridos, você tocaria em um leproso? Você tocaria em um leproso? Logicamente que não. A lepra é uma doença, era e ainda é uma doença totalmente contagiosa. Hoje, conhecida como a hanseníase. Mas aqui, nesse texto, nós vemos que Jesus ele está descendo após um período longo no Sermão da Montanha. Ele passa no capítulo de número 5, 6 e 7, ensinando aos discípulos sobre a fé cristã, princípios da fé, sobre jejum, oração e diversos outros temas. Jesus fala sobre a ansiedade e ele traz muitos temas como este. E aqui, neste capítulo de número 8, nós vemos algo muito importante, é que Jesus, ele desce. Ele desce. Após esse longo período de instrução, ele desce para ir ao encontro do leproso. Assim como Moisés subiu ao monte para receber de Deus a Torá, Moisés ele sobe ao monte e ali por alguns dias, tendo um encontro com Deus, o Senhor lhe dando instruções e Moisés ali recebendo para repassar ao povo. Jesus, concomitante a isso, está em um ato singular, ensinando os seus discípulos sobre o que fazer na terra. Porque Deus, ele nos colocou aqui, mas ele nos colocou sobre um princípio poderoso, que é estarmos amparados sobre a lei do ensino da palavra de Deus. É por isso que nós estamos em um culto. Irmão, nem me dê um copo ali, por favor.
É por isso que nós estamos em um culto de ensinamento, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para trazer instrução e correção. Mas aqui, vamos ao texto, é que existe aqui algo muito poderoso a ser tratado, e se eu fosse intitular esta pequena palavra, eu diria: o Deus que toca onde ninguém quer se aproximar. Repita comigo: o Deus que toca onde ninguém quer se aproximar. Irmãos, mas como assim? Que princípio poderoso é esse? É que Jesus, ele está em um ato profundo, abordando aqui sobre princípio de compaixão e longanimidade. Quando Jesus, ele aborda esses princípios, ele desce. No versículo de número 1, nós aprendemos que Jesus, ele desce. E o primeiro ponto desta mensagem que eu queria abordar é que Jesus, ele vai diretamente ao encontro de uma alma sedenta por paz. Jesus, ele vai até o encontro daquele homem, mas para que Jesus vai? Você precisa entender a história desse homem para entender melhor o que Jesus fez. A história nos conta que um leproso, ele tinha que viver afastado do ciclo social. Era como se fosse uma penalidade da Torá. Deus instituiu que os leprosos tinham que viver afastado do meio do povo. E, irmão Rafael, onde é que esses leprosos habitavam? Já que eles não poderiam estar, qual era a habitação deles, o que eles faziam e o que comiam? Irmãos, a lei diz que um leproso, ele tinha que viver em um tipo de leprosário. O que é isso, irmão Rafael? Era um ambiente que ele deveria ficar lá com os demais leprosos. Irmão Rafael, quando é que o leproso poderia sair de lá? Quando estivesse curado. Quando estivesse curado, o leproso poderia sair dali. E ele tinha que viver afastado da família, tinha que viver afastado do ciclo social, tinha que viver afastado de qualquer esperança de um meio social entre família e amigos. Irmão Rafael, então você quer me dizer que um homem afastado, excluído, separado, pronto para ser entregue a um período de desesperança e tristeza, sem ninguém mais se compadecer dele. É neste homem que Jesus, ele vai até o encontro e ele desce do monte para ir se encontrar-se com ele. É esse homem que está desamparado que Jesus vai lá para ter um encontro poderoso com ele. E aqui nós aprendemos que Jesus, ele é um Deus que se compadece, um Deus que se compadece da dor alheia. A pergunta que o Senhor nos faz esta noite é: você se compadece da dor do próximo? Você se compadece de alguém que está aparentemente, ou melhor, claramente excluído, afastado, desamparado? Qual é o sentimento que você sente? Aqui, com a Bíblia, nós aprendemos algo muito profundo. É que ninguém queria tocar ou se aproximar de um leproso. Todos se afastavam, mas Jesus se aproxima e vai até ele, porque o nosso Deus, ele se compadece, e assim como ele, nós devemos se compadecer das pessoas que estão em situação de doença. Amém, irmãos? Irmãos,
Outro ponto importante, ou melhor ainda sobre o primeiro ponto, é que há aqui um paralelo profundo nesse verso de número 1. Sabe o que é, Leandro? É que há um paralelo aqui que eu frisei. É que Jesus ele desce do monte e uma grande multidão está com Jesus. Só que perceba que a multidão e a lepra são coisas totalmente distintas, diferentes, porque, primeiro, ninguém queria tocar no leproso. Segundo, o leproso não era para estar ali no meio social. Então, a multidão que está com Jesus agora se depara com o leproso, e eu posso imaginar que eles ficaram com medo, ficaram atemorizados, porque ninguém queria viver nessa situação. Ninguém queria estar em um ambiente que o leproso estava ali. Sabe por quê? Porque o leproso, ele era alguém desprezado, ele era alguém acostumado com o desprezo, ele era uma pessoa que todos olhavam e diziam: esse aí sai de perto, esse aí é alguém que está para aqui no meio da gente, mas não pode estar. Vamos denunciá-lo, vamos às autoridades dizer que tem um leproso em nosso meio. E é para este homem que Jesus ele desce e se compadece dele. O segundo ponto, irmãos, amém? Então Jesus ele se compadece desse leproso. O segundo ponto desta mensagem é que o leproso ele chega até Jesus e adora. Ele adora ao Senhor Jesus. E Marcos traz um detalhe importante, é que antes dele chegar perto de Jesus, ele dobra os seus joelhos em sinal de reverência, em sinal de submissão, mostrando que está diante de alguém que é mais poderoso, mostrando que está diante de alguém que é muito maior do que qualquer doença, muito maior do que alguém que está ali em sua redondeza criticando. Irmãos, sabe o que é interessante desse texto? É que mesmo sofrendo, mesmo estando afastado, mesmo estando sem esperança, o leproso não chega exigindo nada. O leproso não chega pedindo algo como se o Senhor tivesse o dever de ajudar, mas ele chega adorando ao Senhor Jesus, ele chega glorificando, ele chega dizendo: Jesus, tu é poderoso, ele chega dizendo que ele é maravilhoso. Eu vou dizer isso até você criar coragem e adorar o Senhor. Ele chega dizendo que Jesus é rei, ele chega dizendo que Jesus é o Senhor, ele chega dizendo que ele é poderoso. E tem muitos aqui que chegam no culto e não adoram. Muitos de nós vemos ou estamos na casa e não adora, mas o leproso, ele chegou com uma terrível doença e ele adora. Sabe o que é mais profundo nesse texto? É que o leproso não sabia se ia ser curado, ele não sabia se ia ser restaurado, mas antes de ser curado, ele estava dizendo: tu é bom, tu és o rei, tu és o Senhor, tu és aquele que pode fazer todas as coisas, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. Tem muita gente, irmão, que só quer o milagre. Tem muitas pessoas que só querem a bênção, tem muitas pessoas que só querem receber, mas não querem dar. Eu quero te falar uma coisa, que culto fala de entrega, culto fala de entregar ao Senhor. Entregar o quê, irmão Rafael? A minha vida, o meu coração, a minha adoração a Ele. E o leproso adorou. Eu vou deixar você adorar Jesus nesta noite, eu vou deixar você glorificar ao nome de Jesus, que é Rei soberano sobre todas as coisas.
Amém? Irmãos, outro ponto desta mensagem, terceiro ponto, é que o leproso, ele demonstra grande fé ao ir até Jesus. O versículo de número 2 diz o seguinte: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. Repita comigo: se quiseres, podes tornar-me. Quem foi que disse isso? Leproso. O Pablo está atento à mensagem. Mas por que ele disse isso? Limpo. Irmãos, aqui eu queria a sua atenção, porque em uma tradução, a palavra tornar-me limpo tem um significado diferente. A palavra tornar-me limpo, em uma tradução original, está nos dizendo a seguinte frase: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar um banho. Mas por que me dar um banho? Quando nós vamos para a história, nós entendemos melhor esta frase. É que no capítulo de número 13, 14, livro dos Levíticos, que fala a respeito da lei, nós vemos ali o processo, amém, Moisés? O processo de purificação de um leproso. E como é que isto ocorria? Ocorria da seguinte forma: o homem que estava ali para ser curado da lepra, ele era atestado por um sacerdote, e este pegava 2 aves, um vaso de barro, um hisopo, que era uma espécie de um antibactericida. Dormiu da unção aí, viu? Ele pegava 2 aves, ele degolava uma ave, e no vaso de barro, irmãos, quantas aves eram, irmãos? Amém, irmãos? Quantas aves eram? Quantas? Só um rapaz ali que está ouvindo, ó. Diga aí para a igreja, irmão, quantas aves eram? 2 aves. E com uma ave, ele cortava o pescoço, e ele pegava um vaso de barro com hisopo, e ele colocava o sangue nesse vaso de barro. Todo o sangue era posto no vaso de barro. E com a ave viva, o sacerdote pegava, junto com outros acessórios, mergulhava sobre o sangue e aspergia. Alguém sabe o que é aspergia? É como se fosse assim, ó. Pegava uma pena e jogava 7 vezes sobre o leproso. E assim o leproso era purificado. Mas o que o leproso está querendo dizer? É que o leproso também conhecia o processo de purificação. E quando ele está dizendo: Senhor, tu pode me dar um banho, ele está dizendo: Senhor, tu podes sim fazer o processo de cura na minha vida. Tu podes me lavar, tu podes me dar um banho, porque naquela época o sacerdote, ele, jogava. E o que isto representa para a vida da gente hoje? É que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de toda imundície. O pecado, ou melhor, a lepra nos dias de hoje, pode representar a sujeira que o pecado pode proporcionar na nossa vida. E o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Mas para o sangue de Jesus te purificar de todo o pecado, você tem que fazer que nem o leproso. Tem que reconhecer Jesus como seu sacerdote. E o que é que um sacerdote fazia? Ele representava uma autoridade de Deus na terra. Ele representava alguém que levava
o povo até a presença de Deus. E o profeta era o contrário, levava Deus até o povo. O sacerdote oferecia o pecado do povo, o sumo sacerdote, a Deus. E aqui, este homem está dizendo: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar um banho, o Senhor pode me purificar, o Senhor pode. Irmãos, esse homem nos ensina um princípio poderoso que nós nunca devemos duvidar, que Jesus ele pode curar, que ele tem o poder, que a nossa fé tem que estar que nem a deste homem. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Como é que anda, irmãos, a sua fé hoje? Como está a sua fé hoje? Você acredita que Jesus pode te livrar? Eu quero te falar que a situação desse homem era tão terrível que ele só poderia sair do leprosário se fosse por um milagre. Mas mesmo assim, ele acreditou. E o que é isso, irmão Rafael? É uma fé que não está limitada no que as pessoas olham e veem, mas no que Deus ele pode fazer. E eu quero te dizer nesta noite que Deus ele é poderoso, que nós podemos confiar, que nós podemos desfrutar da certeza de que ele tem o poder para fazer. Amém, irmãos? E o último ponto desta mensagem é que Jesus ele estende a mão onde ninguém mais quer tocar. O versículo de número 3 diz: e Jesus, estendendo a mão, tocou. Irmãos, ninguém queria tocar no leproso. Ninguém queria tocar. Sabe por quê? Porque ao tocar no leproso, irmã Lulu, o homem estava sujeito a contrair a lepra. Ao tocar no leproso, todos estavam sujeitos a contrair a lepra. Mas por que Jesus, eu queria perguntar, pergunte para mim assim, irmão Rafael, só a irmã Joquebete está aqui no culto, irmão Rafael, por que Jesus não ficou leproso? Porque a Escritura diz lá em Ageu que ele é tão poderoso, escute só, que ele é tão poderoso que a pureza dele há de purificar o contaminado. Lá em Ageu fala que a pureza ou a santidade do nosso Deus é tão poderosa que ela purifica aquele que está contaminado. Irmão Rafael, explica melhor. Eu te explico. É que ao invés de Jesus contrair a lepra, quem ficou curado foi o leproso quando tocou no mestre. Irmãos, será se nós temos tocado nas pessoas que estão enfermas? Será se nós temos coragem? Ou se nós estamos com a mesma mentalidade da multidão? Não chega perto, não se aproxima. Irmãos, você tem tocado em alguém que a sociedade aparentemente olha e diz: ninguém dá nada por ele? Nós temos coragem de tocar, e tocar, irmão, fala de um sinal de compaixão e, sobretudo, de alguém que não quer ser maior do que os outros. Fique de pé, irmãos, nessa noite. Irmãos, ninguém queria tocar no leproso, mas quando Jesus toca, o toque dele traz compaixão, o toque de Jesus traz restauração, o toque de Jesus traz aceitação, o toque de Jesus traz cura, o toque de Jesus
traz poder e glória. E eu quero convidar você que ainda não entregou sua vida aqui à frente. Jesus, ele quer tocar em você hoje. Irmãos, para concluir esta pequena palavra, nós aprendemos que Jesus, ele desce do monte. Nós aprendemos que ele se compadece. Nós aprendemos que para receber alguma coisa nós devemos adorar. Nós aprendemos também que não somente adoração, mas que com o leproso, assim como ele, nós devemos ter uma fé inabalável, uma fé que restaura. Irmãos, e assim, com Jesus, nós aprendemos que nós devemos se compadecer e tocar onde ninguém mais quer tocar, a tocar onde todo mundo olha e diz, não tem mais jeito, é desprezado, é alguém que não merece. Irmãos, curve a sua cabeça nesta noite, que nós vamos orar. Senhor Jesus, que por esta palavra, Senhor, nós possamos entender que nós devemos ser que nem o Senhor e se compadecer, nós devemos tocar, nós devemos, Senhor, ter uma fé que está, Senhor, não naquilo que nós simplesmente estamos vendo, mas naquilo que nós acreditamos. Ó Pai, em o nome de Jesus, que possamos, assim como o Senhor, inspirar pessoas a serem curadas em nome de Jesus. Amém? A irmã Joquebete vai louvar o Senhor. E se você que está afastado, ou se você que ainda não confessou a Jesus, pode vir aqui à frente que hoje é noite de restauração.